Olá, turminha do segundo ano! Muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Esperava vocês assim, ó, ansiosa mais uma vez para nós falarmos um pouco mais sobre os nossos projetos, construção. E aí, gostou do meu plano de fundo? Eu também gostei muito do meu plano de fundo de robótica, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho onde nós paramos a semana passada, revendo alguns conceitos e projetos, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de transportes, tá? Nós vamos começar falando aqui, ó, sobre os transportes no geral, ok? Através do modelo X Robotics, você sabe que pode, inclusive, conhecer o significado do projeto em si, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre transportes, a história dos transportes, tá? Para chegar a esse estágio de tamanha eficiência que temos hoje em dia, os transportes precisam evoluir de acordo com os conhecimentos que a humanidade ia adquirindo. O exemplo mais extraordinário é a expansão marítima no século XV. O conhecimento adquirido para construir o meio de transporte aquaviário tornou possível a saída dos europeus do seu continente. Esse fato deu início à descoberta de novas terras como a América. No século XIX, o trem se tornou popular e, após inúmeras tentativas do seu desenvolvimento, o inglês George Stephenson foi o responsável pela criação da locomotiva a vapor. No início, não era um meio de transporte veloz, viajando aproximadamente 45 km por hora. Era pouco, né? Isso tornava as viagens inseguras e suscetíveis a roubos. No fim do século, e com o avanço tecnológico, o trem foi considerado um dos meios mais modernos de transporte. Com a criação do motor a vapor, houve uma evolução no transporte marítimo, com a construção de barcos movidos a essa tecnologia em destaque para o engenheiro francês Isaac Kingdom Brunel. O primeiro automóvel criado na Alemanha por Carl Benz em 1886 foi se aprimorando e durante todo o século XX não parou de ser renovado no design, na tecnologia e na acessibilidade. Uma das revoluções do transporte aéreo foi a criação do avião, que foi o responsável por esse feito foi quem? Santos Dumont. Em 1906, voou sobre o céu de Paris em seu 14 bis. A partir dele, novas inovações foram realizadas para a melhoria desse meio de transporte no mundo. Houve a invenção da roda, com data aproximada de mais antiga, vamos dizer assim, que foi lá pelo ano 3500 a.C., pelo povo da Suméria. Seu invento proporcionou ao ser humano maior mobilidade, já que anteriormente o transporte era muito limitado em técnicas com troncos de quê? De madeira. Surgimento do barco a vapor em 1807. A máquina a vapor foi essencial para muitos meios de transporte, especialmente os navios. O primeiro barco a vapor bem-sucedido foi inaugurado pelo americano Robert Fulton e era chamado de Clermont. Dentro do transporte marítimo, o vapor era capaz de movimentar essas máquinas pelos oceanos. Surgimento do transporte ferroviário em 1830. O transporte ferroviário tornou-se popular a partir de 1830. E um dos principais inventores foi George Stephenson, criador da locomotiva a vapor. Olha só, ele criou algo mais. Invenção do automóvel moderno em 1886, o alemão Carl Benz foi o responsável pela criação do primeiro automóvel de 3 rodas movido a gasolina. Houve também o surgimento da aviação comercial em 1926. O avião abriu uma nova fase de revolução nos transportes e sua criação é atribuída a 3 pessoas. Os irmãos americanos Wilbur e Orville Wright, em 1903, e também ao Santos Dumont, em 1906. Com esse meio de transporte, a população não precisa mais utilizar apenas os navios para fazer longas viagens.
Início do transporte espacial foi em 1926. Olha só, o transporte espacial começou a ser introduzido pelo americano Robert Goddard, criador dos primeiros foguetes de combustível líquido. Entenda, tá? Transporte é o meio responsável pelo deslocamento de cargas em geral e pessoas, através dos vários modelos existentes, tá? Ao longo da cadeia de abastecimento. Em resumo, o transporte é o movimento de pessoas e mercadorias de um local para o outro. A história do automóvel, por exemplo, tem início por volta de 1769, com a criação do motor a vapor de automóveis capazes de transportar humanos. Em 1807, os primeiros carros movidos por um motor de combustão interna, a gás, combustível apareceram quando? Quando houve a introdução deles em 1885, que houve o motor a gasolina ou com combustão. Aqui, ó, em 1876, é considerado o ano do nascimento do automóvel moderno. Por quê? Porque foi quando surgiu os automóveis com as rodas redondas, uso para todo mundo. E ele foi com quem esse uso? Com o Benz Patent Motor Warning, pelo inventor alemão Carl Benz. Por isso existe aí, ó, a Motor Benz, tá bom? Carros movidos a energia elétrica aparecem e apareceram desde o século XX, mas praticamente desapareceram de uso até o século XXI. O início da história do automóvel pode ser dividido em um certo número de eras, com base nos meios comuns de propulsão. Períodos posteriores foram definidos por tendências de estilo exterior, tamanho e preferência de serviços públicos. Um pouco mais de história, tá? Um avião ou aeroplano é qualquer aeronave que necessita de asas fixas e motores também para se sustentar no ar. Pode-se possuir um ou mais planos de asa, sendo essas fixas em relação ao corpo da aeronave, ou seja, que dependem do movimento do veículo como um todo para gerar sustentação aérea, e essa definição da asa fixa também se aplica aos que possuem asas dobráveis, pois essas também só geram sustentação ao se deslocar todo o veículo. Nós temos aqui, ó, uma foto de como era antigamente, tá? Ó. O avião é atualmente o meio de transporte civil e militar mais rápido do planeta, sem levarmos em conta os foguetes e ônibus espaciais. Aviões a jato comerciais podem alcançar cerca de 900 km por hora e percorrer um quarto de esfera terrestre em questão de horas. E mesmo pequenos aviões monomotores, o que é aviões monomotores, meu bem? São aviões que funcionam apenas com um motor. Eles são capazes de alcançar facilmente velocidades que giram em torno de 175 km por hora ou mais em um voo de cruzeiro. Já aviões supersônicos, que operam atualmente apenas para fins militares, podem alcançar umas velocidades muito maiores. Olha aqui, ó, 1.224 quilômetros por hora. No começo do século XX, foi realizado o primeiro voo numa máquina mais pesada do que o ar. Então, foi capaz de gerar a potência e sustentação necessária por si mesmo. Porém, isso é um fato polêmico, tá? Por quê, pessoal? Porque Santos Dumont é acreditado no Brasil e em diversos países como responsável pelo primeiro voo no avião. Todavia, em outras partes do mundo, o crédito à invenção do avião é dado aos irmãos Wilbur e Orville Wright, de origem estadunidense, tá? Sendo a exceção da França, tá? Onde o crédito é dado a Clement Aird. Os voos destes, efetuados em 9 de outubro de 1890, são ignorados pelo resto do mundo por terem sido realizados em segredo militar e só revelados muitos anos depois. É importante conhecer a história, tá, pessoal? Para poder saber por que vocês produzem robótica, por que vocês aprendem robótica. Então, a história que nós temos, mostramos para vocês o porquê o interesse em robótica é muito importante. Plano inclinado. Um plano inclinado
é uma superfície plana, onde um extremo tem uma diferença de altura em relação ao outro, assim como uma rampa, por exemplo, sendo considerada uma máquina simples. A vantagem na utilização de um plano inclinado é a redução da força que seria necessária para mover um peso se o mesmo fosse deslocado na direção vertical. Vejam aqui nessa experiência, tá? Essa experiência mostra o quê? Que podemos observar nesse desempenho, nesse desenho, em ambos, que quanto maior ou menor o ângulo, temos variações diferentes. Então, quanto menor o ângulo de inclinação, menor é o peso necessário para deslocar o caminho. Observe na imagem que o peso verde é pequeno. Tá? Nessa segunda situação, o ângulo do plano inclinado é muito maior que o anterior. Logo, o peso amarelo é muito maior que o verde, fazendo com que o esforço seja maior. O plano inclinado que nos ajuda a transportar uma carga pesada em uma determinada distância, diminuindo o esforço necessário, é feito, então, esse plano para determinação do uso do peso. Quando comparado com o transporte vertical da mesma carga, o deslocamento se torna mais suave. Dessa forma, podemos observar que com a inclinação menor, a quantidade de peso necessária para mover a estrutura até o topo do plano inclinado também é menor. Para fixar melhor a ideia, veremos quais fatores influenciam no plano inclinado. Aqui nós temos a altura. Aqui o comprimento. Aqui o peso e a força. Então, se você levantar, por exemplo, subindo uma rampa, você vai fazer mais esforço para subir ou para descer? Com certeza para subir. Vamos fazer de conta aí, você na sua casa, sobre um escorregador de uma piscina de bolinhas, por exemplo. Se você estiver descendo, você não vai usar força. Mas se você estiver tentando subir pela área que você desliza, vai precisar um pouco mais de força. Força necessária para levantar o objeto do ponto mais alto é essa aqui, ó, como nós tivemos um exemplo. Esse objeto de uso aqui, nós vamos deixar para fazer lá na nossa sala, para vocês compreenderem melhor essa forma, tá bom? Então, aqui a tia Fran agora quer falar com vocês sobre a montagem do avião. Quem lembra do avião? Quais foram as peças, os critérios necessários? Para que nós usamos o avião? Vamos rever, então, o avião aí, pessoal? Para quê? Para que vocês possam entender que o avião também tem tudo a ver com os meios de transporte. Aqui está uma figura do avião montado. Essa estrutura precisa estar sempre de acordo com o que é exigido e obedecer criteriosamente a lista de peças. Nesse caso, para a montagem do avião, precisamos de 2 barra-kits 3x1 na cor azul, 2 barra-kits 3x1 vermelha, 2 barra-kits 3x1 laranja e 2 barra-kits 3x1 amarela. 2 barra-kits 5x1 azul, 1 barra-kits 5x1 vermelha, 2 barra-kits 5x1 na cor laranja e 2 também do mesmo tamanho na cor amarela. Uma plataforma kit 5x3, 2 barra-kits 5x2, 2 barras 3mm 1x9, 2 plataformas 3mm 6x3, 2 plataformas 3mm 3x21, 2 plataformas 3mm 3x9, 2 plataformas 3mm de 5x6, uma ponte, 2 motores Strong, sendo um na direita e outro para a esquerda, uma caixa de pilha, um circuito UB, um cabo extensor e 2 rodas oval, tá bom? Então, no manual de montagem, como eu sempre digo, nós sempre formamos grupos de 5. Esses 5 fazem mais de um passo, como você pode perceber toda vez que eu falo sobre montagem. Então, no caso, o aluno 1 iria separar a peça 3x1 na cor vermelha e uma 3x21. E produzir essa peça aqui, ó, colocando a perfuração indicada aonde está sendo mostrado, deixando uma fileira de furos para a esquerda e outra para a direita.
formando essa peça aqui. Então, nós temos o aluno 2 pegando uma peça. Ah, tia, só uma pecinha. Sim, meu amor, nesse passo, você vai complementar a peça produzida pelo aluno 1. Então, vai colocar aqui, só que do lado contrário, como vocês viram, vai pegar a peça do lado contrário e inserir, ó, esses furos aqui, também deixando uma fileira para lá e outra para cá. O aluno 3 também vai pegar 2 pecinhas, vai pegar a peça previamente pronta, encaixar na extremidade determinada, deixando um furo para trás. E teremos, então, este desenho após o encaixe. O aluno 4 vai produzir uma peça. Então, ele vai separar 2 pecinhas, uma peça 3x1 na cor amarela e uma peça 5x1 na cor azul. E vai fazer esse encaixe de acordo aqui com o demonstrado. Feito isso, vai encaixar o pino no meio dos furos da peça amarela, usando o furo do meio, formando, então, este desenho aqui. Feito isso, passamos lá para o passo 5, aonde a pessoa do grupo que vai fazer o passo 5 vai pegar essa peça produzida pelo aluno 4 do grupo e vai utilizar o encaixe na peça previamente pronta pelos outros alunos. Vai encaixar dessa maneira, olha aqui, tem que prestar bastante atenção no encaixe, aonde é inserido os pinos e quais perfurações são utilizadas, para que o desenho fique exatamente igual. Voltamos lá para o aluno 1. O aluno 1, então, vai pegar mais uma peça, aliás, 2 peças, 6x3, e vai encaixar lá nessa parte do avião aqui, já formando aqui essa parte traseira. Olha que legal, o importante é verificarmos sempre se tudo está ficando de acordo com a imagem selecionada. Voltamos para o aluno 2, que vai separar 2 pecinhas, 1x9 na cor preta, e vai fazer a hélice. Olha aqui que legal. Vai formar a hélice nesse ângulo aqui, encaixar uma após a outra, em forma de X, formando então aí, ó, uma hélice. Voltamos lá para o aluno 3, que vai produzir uma peça. O aluno 3 vai separar uma peça 5x6 e uma peça 5x1 na cor vermelha. Vai fazer um encaixe dessa forma aqui, deixando 2 fileiras de perfurações para a direita e 2 para a esquerda, usando dessa forma o meio como base e formando essa peça aqui. Voltamos para o aluno 4, que vai fazer mais um passo. O aluno 4 vai separar 2 peças azuis 5x2 e fazer o encaixe aqui, ó. Feito isso, encaixou corretamente, ó, os pinos de 3 furos para baixo, os de 2 furos para cima. Então, teremos esse desenho produzido. Voltamos para o aluno 5, que vai separar uma peça 5x1 na cor azul e vai encaixar, ó, nessas perfurações, colocando os 3 pinos para baixo e 2 para cima. Voltamos lá para o aluno 1, que vai produzir novamente mais um passo. Olha que legal, ninguém faz só um passo. Todo mundo faz mais de um passo em nossos projetos. Então, o aluno vai pegar essa peça previamente produzida e vai encaixar. Olha, agora tem que prestar muita atenção nas perfurações. Se não encaixar corretamente, não vai dar certo. Então, deixa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fileiras sem encaixar. Encaixa na 6ª fileira no meio. E os outros 2 vão ficar aqui, ó. Então, encaixou, temos esse desenho aqui. Voltamos para o aluno 2, que vai separar uma pecinha 3x1 na cor vermelha, fazer o encaixe aqui para prender as 2 peças. Então, encaixando corretamente, temos esse desenho. Voltamos lá para o aluno 3, que vai fazer o quê? Produzir 2 peças. Vai separar aí, ó, 2 peças 5x1, 2 plataformas 3x9 e vai inserir bem no meio de cada uma delas a parte de 2 furos, ó. Deixando 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 fileiras para cada lado e deixando 2 para cima. Feito isso, temos as 2 peças produzidas. Então, voltamos lá para o aluno 4, que vai separar essas 2 peças produzidas pelo aluno 3 e vai encaixar aqui para dar formato avião, encaixando
nessas perfurações indicadas, vamos ter aqui, ó, este desenho. Já está ficando bem legal, hein? Então, voltamos para o aluno 5, que vai pegar uma peça 5x3 na cor azul, encaixar aqui em cima dessa estrutura previamente montada para dar o quê? Fixação. Fixação, tá bom? Feito isso, olha aqui, vai ficar esse desenho. Voltamos lá para o aluno 1, que vai separar duas pecinhas na cor laranja 3x1 e vai encaixar aqui em cima, para fazer um pouco mais de fixação na estrutura. Feito isso, temos esse desenho. Voltamos então para o aluno 2, que vai separar duas peças azuis, 3x1, e vai encaixar uma de cada lado para continuar mantendo a fixação aqui do avião. Então, voltamos para o aluno 3, que vai separar uma peça 3x21, vai encaixar de acordo com as perfurações indicadas nos pinos mostrados aqui, vai encaixar dessa forma. Olha aqui, ó, a estrutura do avião. Então, vamos agora lá para o aluno 4, que vai fazer o encaixe de uma roda com motor. Dessa forma aqui, ó. Vai encaixar bem no meio para ter esse desenho. Voltamos para o aluno 5, que vai também fazer o mesmo que o aluno 4, encaixar no outro lado a peça para formar essa estrutura. Então, agora, eu prefiro que vocês sigam essa versão aqui, ó. Então, a versão 2 da montagem do motor Strong. Então, eu volto lá para o aluno que vai começar a produzir essa peça, vai separar dois parafusos, vai separar essa base e vai colocar aqui, ó, deixando duas fileiras para cá e uma fileira para cá. Temos, então, este desenho. Feito esse desenho, vamos pegar aqui, ó, do outro lado, encaixar mais dois parafusos. Viram que ficou com essa aparência. Feito isso, vamos encaixar agora o quê? As rodas já montadas nos motores Strong. Encaixou uma, encaixou a outra. Olha aqui, temos esse desenho. Feito isso, vamos agora, ó, colocar lá no avião embaixo dele. Para isso, você precisa virar o avião. Como demonstrado aqui na imagem. Feito isso, vamos ter esse desenho assim que você inserir essas rodas. Quando inseriu, falta colocar o que é o nosso hub. Então, vai colocar o hub aqui. E vamos fazer a montagem da caixa de pilha com a ponte, tá bom? Feito isso, temos aqui. Então, a conexão elétrica é feita dessa forma, ó. Temos o circuito hub, onde é encaixado o motor esquerdo e o motor direito. Encaixado um cabo extensor que liga a ponte para a caixa de pilhas. E então, temos o quê? O nosso avião montado e funcionando. O nosso avião montado e funcionando pelos dois lados para que você possa ver. Tá bom? Espero que tenham gostado aí de rever esse projeto, de entender a estrutura de transportes. Semana que vem nós continuamos falando um pouco mais sobre as estruturas, montagens e etc. Então, um grande abraço para você, até a nossa próxima aula.